Olá, pessoal! Uma boa tarde para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a Campus Party e um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo a nossa gravação. Sejam bem-vindos a mais uma Campus Party aí, bem-vindos às campuseiras e os campuseiros do passado que já participaram várias vezes, bem-vindos também se você é um novo campuseiro. Hoje a gente está aqui no palco do Green Deal para falar sobre o assunto Reboot the World, né? Que é reiniciando o mundo. Então, eu sou a Laura, eu sou engenheira ambiental, trabalho como consultora de energia e sustentabilidade na Schneider Electric. E hoje a gente vai falar sobre como evitar um desastre climático. Esse título pode parecer um pouco assustador, né? Porque ele já assume que a gente está indo em direção a um desastre climático. E é isso mesmo. Se a gente não fizer nada, a humanidade está caminhando para um desastre climático. Mas hoje a gente está aqui para falar não se vamos ou se não vamos. Então, o que vocês não vão ver é uma discussão se mudanças climáticas são importantes ou não, se vamos chegar nesse resultado ou não. Estamos assumindo que sim. Se a gente não fizer nada, a gente vai encarar um desastre climático. E o que a gente sim vai ver hoje é um plano de como a humanidade pode usar as ferramentas que a gente já tem hoje e o que ainda precisa ser desenvolvido para a gente não chegar em um desastre climático. Então, é um plano. E quem inventou esse plano, na verdade, é esse senhor aí, Bill Gates, né? Várias pessoas conhecem. Bill Gates, sim, gente, do computador, da Microsoft. Se vocês lerem o livro, vocês vão descobrir que ele se meteu aí nesse assunto de mudanças climáticas meio que por um acaso, mas é um assunto que ele está focando muito agora, aos 75 anos de idade. Ele escreveu esse livro aí que tem esse mesmo título, Como Evitar o Desastre Climático. Foi publicado no comecinho desse ano, então é um conteúdo super fresquinho. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um resumão desse livro, um resumão desse plano, certo? Esse plano tem 12 capítulos, 12 livros. A gente vai ver um mega resumo do que tem em cada um desses capítulos. E, como todo plano, gente, plano de negócios, um plano de marketing, todo mundo aqui que está assistindo, eu tenho certeza que já fez a vida, ele começa com o quê? Com uma boa meta. Então, a gente vai ver aqui quais são as metas para esse plano. A gente vai conhecer um pouco mais o problema e depois quais são as ações para atingir o resultado esperado, ok? Então, vamos começar. Aqui no capítulo 1, fica o questionamento de por que zero. Então, já estou adiantando para vocês, a nossa meta é chegar a zero. E eu quero fazer uma pausa já aqui no começo para pedir para vocês prestarem muita atenção nessa parte. Se eu pudesse pedir que vocês só lembrassem de um dado, uma coisa dessa apresentação inteira, é esse primeiro slide. Esses dois números, 51 e 0. Vocês precisam ter esses dois números na cabeça quando a apresentação acabar. 51, o que é 51? É onde nós estamos hoje. 51 são 51 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa que a gente lança como humanidade, nosso planeta, na atmosfera. 51, onde estamos hoje. 0, onde queremos chegar. Se quisermos evitar um desastre climático, temos que passar de 51 a 0 em apenas 30 anos. Então, nosso plano já começa com uma meta bem ambiciosa, que é sair 51 bilhões para 0 até 2050. Essa é a nossa meta. Laura, quem disse isso? Quem disse que a nossa meta é essa? Quem disse é a ciência do clima. Então, hoje a gente não vai discutir a fundo sobre a ciência do clima e por que a gente precisa chegar nesse cenário, mas já é aceito cientificamente, com grandes níveis de certeza, que a gente precisa chegar nesse cenário para evitar consequências desastrosas para as pessoas que vivem no planeta. O que eu quero que vocês prestem atenção hoje são essas 3 linhas. Então, no gráfico da direita, a gente está vendo que existem 3 linhas de 3 cores diferentes, tá? Esse gráfico mostra as emissões globais de gás de efeito estufa. Então, é CO2 equivalente, a forma como a gente mede isso, no tempo. Na linha vermelha, é o cenário onde a gente não faz nada, onde a gente continua como a gente está indo hoje, vamos chegar num aquecimento de 4 a 5 graus no planeta.
As linhas azuis do meio são um cenário que as nossas promessas de hoje estão nos levando a um aumento de 3 a 3,5 graus. E vocês podem notar que a curva lá de baixo, a última curva, é uma cinza. É a curva proposta pelo Acordo de Paris, que propõe que a gente tem que zerar nossas emissões em 2050 para chegar num limite de aquecimento do planeta de 1,5 grau. Então, ok, temos que chegar a zero emissões. Temos, entendido essa primeira parte da meta. Porém, não é só chegar a zero emissões. Tem uma segunda parte da meta que é bem importante também, que é aumentar o acesso das pessoas a produtos e serviços ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa o seguinte, no planeta hoje, tem aquele dado ali, 860 milhões. Isso corresponde a 1/8 da população mundial, mais ou menos, né? Quase 1 bilhão de pessoas não têm acesso à energia, ainda. Então, a gente precisa que essas pessoas comecem a ter acesso à energia, certo? Elas não podem ser negadas do acesso a esse serviço, que é um direito humano básico e fundamental. Então, já temos esse problema para resolver. O outro lado desse problema é que a população no mundo está aumentando. Então, até 2100, a gente vai passar de 7 para 10 bilhões de pessoas no mundo. E essas pessoas também estão aumentando os seus níveis de consumo e a sua qualidade de vida, as suas condições de vida. Então, cada pessoa está consumindo mais roupa, mais comida, mais carro, mais transporte, mais viagens, mais tudo. Esses dois fatores trazem o número 50% de aumento na demanda de energia até 2050. Então, assim, eu estou falando que a gente vai ter que zerar emissões até 2050, ao mesmo tempo que a minha demanda de energia está aumentando? Sim, estou falando exatamente isso. Vocês já devem ter percebido que essa conta não fecha muito. Como eu vou chegar a zero se tem um monte de coisa nessa equação que está aumentando? O Bill Gates chama isso de multiplicador zero, né? Ele propõe que todo o nosso uso de energia que gera gás de efeito estufa seja multiplicado por zero. Assim, eu consigo que todas as pessoas tenham acesso aos produtos, aos serviços que elas precisam para ter uma vida digna, porém, eu não aumento emissões com isso. Nosso desafio é mais ou menos esse tamanho. Já entrando no segundo capítulo aqui também, né, que é que não será fácil, essas são as más notícias, mas mais lá para frente vão ter boas notícias. E não será fácil por quê? Porque emissões de combustíveis fósseis estão por toda parte e a gente não se dá conta. Então, a minha pergunta para vocês, não precisa de responder no YouTube, não mandei no chat, é se vocês escovaram o dente hoje. Espero que sim. Provavelmente, a sua escova de dente era de plástico. Esse plástico, né, veio de combustíveis fósseis que teve que ser extraído, processado, etc. Então, o seu dia de manhã já começou dependendo de combustíveis fósseis. Aí você pode me falar, não, Laura, eu escovei com uma escova de bambu, não tinha plástico nela. E eu também não uso gasolina no meu carro, então eu tô livre, eu não estou contribuindo para as emissões aumentarem. Vamos supor que você use um veículo elétrico, né? Que não tem emissões diretas ali na hora que o motor elétrico está funcionando. De onde vem a energia que está carregando esse veículo? Se for da rede, né? A rede aqui da sua rua, da sua casa, é a matriz elétrica brasileira. Essa matriz hoje tem 83% de energia renovável, porém 17% ainda de fontes fósseis. Então, você está carregando o seu carro elétrico com um pouco de fontes fósseis. Vamos supor também que, provavelmente, foi o que eu fiz, você comeu um pão francês hoje de manhã. Se você comer um pão, tinha trigo nesse pão, né? O trigo precisou ser plantado e cultivado. E no cultivo de trigo, ele precisou de usar fertilizante. Esse fertilizante, para ser produzido, foi numa fábrica onde teve emissões. Para ser produzido, para ser transportado até você, também, provavelmente foi um caminhão onde gerou emissões. O trator que o agricultor usou para jogar o fertilizante é feito de aço, que também, para ser produzido, gerou emissões. E provavelmente esse trator é alimentado com diesel, que também é um combustível fóssil e gera emissões. Então, isso tudo é para dizer o quê? Que combustíveis fósseis estão tão integrados em tantas partes da nossa vida que a gente não consegue enxergar, que torna esse desafio um pouco mais difícil, porque a gente não consegue ver, mas eles estão ali.
E eles estão ali por um motivo também que é bem importante, que é, eles são muito baratos. Você pode achar que não, o preço da gasolina está um absurdo, mas a gente vai fazer as contas logo mais já, e vamos ver que sim, é muito barato. E o que o Bill Gates fala? O único jeito da gente conseguir esse desafio gigante que a gente precisa é que as energias limpas sejam tão baratas, no mínimo, tão baratas ou mais baratas que o petróleo. Só assim a gente vai conseguir. Então, já estou dando um spoiler aí do essa apresentação, que o ponto principal é energias limpas, baratas. Isso que a gente vai precisar. E assim, essa transformação de passar de uma matriz predominantemente fóssil para predominantemente renovável, ela leva tempo. Mesmo que no Brasil, por exemplo, a nossa matriz elétrica seja 83% de renovável, a matriz energética mundial, ela é mais ou menos 67% de fontes fósseis ainda. Então, o Brasil está muito melhor que a média mundial, mas se a gente olhar o mundo inteiro, a gente não está com energias renováveis sendo a maior parte da nossa matriz hoje. A gente já teve outras transições da nossa matriz energética no mundo antes. Então, por exemplo, quando a gente começou a usar carvão no final de 1800, demorou 60 anos para que o carvão fosse a energia responsável por 50% da matriz energética mundial. Quando o petróleo começou a ser usado um pouco mais para frente, também demorou 60 anos para que ele chegasse a 40%. Quando o gás natural, mais recentemente ainda, começou a ser utilizado, foram 60 anos para chegar a 20% da matriz elétrica energética mundial. Hoje, renováveis são menos de 7% da nossa matriz. E tem um problema, a gente não pode esperar 60 anos. Nós não temos esse tempo, a gente tem até 2050. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Precisamos promover essa transição energética para renováveis com uma rapidez que nenhuma outra transformação energética aconteceu no passado, com um agravante. Todas as outras transformações que vocês estão vendo aqui, carvão, petróleo e gás, aconteceram porque o preço da nova fonte era menor do que a fonte anterior. Então, tinha uma motivação econômica. No nosso caso agora, não temos. A nossa motivação é por um dano ambiental, né, e social que as fontes causam. Então, ainda esse desafio de que ela é mais cara do que as outras. Então, vamos somando aí todos esses desafios no tamanho do nosso problema. Aqui a gente ainda está na fase do plano, que é a fase 2 do plano. Estamos entendendo o nosso problema. E o Bill Gates diz que a transformação começa com pessoas bem informadas. E o capítulo 3 do livro dele mostra 5 perguntas para fazer em uma conversa sobre clima. Então, não importa onde vocês estiverem, se vocês são ali, como na foto, um delegado do Brasil numa conferência do clima, se vocês são uma startup fazendo pitch para investimento, se você está na mesa do bar com seus amigos, os meus amigos sabem que a gente conversa de clima na mesa do bar também. Essas são 5 perguntas para você conseguir entender melhor a magnitude, o contexto, a abrangência e os detalhes dos problemas e das soluções relacionadas ao clima. Então, vamos ver aqui as 5 perguntas do Bill Gates para qualquer conversa sobre o clima. Primeiro, para ter uma noção de contexto e magnitude. De quantos 51 bilhões a gente está falando? Vamos supor que vocês vejam uma notícia falando que o mercado de emissões europeu vai refletir em uma redução de 17 milhões de toneladas de gás de efeito estufa. Isso é muito ou é pouco? 17 milhões parece muito, mas quando a gente vê 17 milhões dentro de 51 bilhões, ele é 0,3%. Então, essa primeira dica, sempre volte para o nosso desafio inicial, nosso desafio global e veja, de quanto eu estou falando? Metade dele? 10% dele? É 1% dele? Isso vai te ajudar a ter uma maior noção de magnitude. A segunda pergunta pode parecer um pouco maluca. Qual é o seu plano para cimento? Vocês vão me perguntar, Laura, o Bill Gates está aficionado por cimento? Qual que é o... Não entendi de onde que o cimento veio parar aqui. Então, essa pergunta, gente, ela não é
especificamente sobre o cimento. Também, mas ela é um lembrete de que a gente não pode esquecer partes muito importantes do problema que geralmente são ignoradas. Então, é sobre a abrangência. Porque quando a gente fala de emissões de transportes, por exemplo, todo mundo vê, é uma coisa que está no dia a dia de todo mundo, e emissões de transporte são só 16% das emissões globais. Emissões de carros, dentro dessas emissões de transporte, são 50% disso. Então, 8% das emissões globais vão ser causadas por carros. Cimento e aço, essas duas indústrias juntas, sozinhas, emitem 10% das emissões globais de gás de efeito estufa. Então, essa pergunta do cimento é só para ficar como lembrete. Eu estou olhando o problema inteiro ou eu estou esquecendo de alguma parte muito importante que também precisa de uma solução? A terceira dica é de quanta potência estamos falando. E aí, potência, né? Quando a gente começa a falar esse tipo de termo para pessoas que não são da engenharia ou de áreas exatas, fica muito confuso. Então, é também muito comum ver em notícias, está sendo construído no Ceará uma nova usina solar com capacidade de 30 megawatts. 30 megawatts também, não sei quanto é isso. 30 megawatts é muito? É a salvação de todos os nossos problemas ou não está fazendo nem cosquinha? Então, aqui tem um guia para vocês identificarem mais ou menos quanto de potência que nós estamos falando quando a gente fala os seguintes números, tá? E só lembrando que essa unidade de medida, né, o watt, é joules por segundo. Joules é uma medida de energia. Então, quando a gente está falando de watts, a gente está falando de energia por segundo. Para vocês terem uma noção aqui do maior para o menor. No mundo, a gente consome globalmente 5.000 gigawatts, 5.000 bilhões de watts. Um país tão grande quanto os Estados Unidos, não vão ser para todos os países, mas um país tão grande quanto os Estados Unidos, consome 1/5 quase da energia mundial, é na ordem de 1.000 gigawatts. Uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, aí já está na ordem de 1 gigawatt. Uma cidade pequena, na ordem de 1 megawatt. E uma casa de uma pessoa, uma casa onde vivem 4 pessoas, por exemplo, uma média aí boa pode ser de 1 kilowatt. Então, toda vez que vocês lerem alguma notícia, alguém te apresentar alguma solução e falar tantos kilowatts, megawatts, gigawatts, lembrem disso aqui para conseguir posicionar o tamanho disso aí que a gente está falando. A outra dica é qual é o espaço necessário. E por que eu quero saber disso? A gente acabou de ver sobre potência, certo? Aqui eu estou querendo ver potência por área. A densidade é energética. Então, as diferentes fontes energéticas precisam de um espaço para ser construído. E pode parecer uma besteira, fica perguntando quanto espaço, gente, o mundo é muito grande, mas a gente tem uma quantidade limitada de terra e de água no mundo, a gente pode alocar para geração de energia. Isso é para vocês fazerem um mero exercício de... Se alguém te falar que toda a energia do mundo pode ser gerada por biomassa, por exemplo, sabendo que a gente precisa aqui de consumir no mundo 500 bilhões de watts, e a gente precisa de menos de 1 watt por metro quadrado. Olha o tamanho de área que a gente vai precisar para fazer esse tipo de geração. Então, aqui não é para falar, então essa é melhor que essa, porque ela gasta menos espaço. Não, mas é um aspecto importante para ser levado em consideração quando a gente está avaliando opções e onde a gente vai colocar onde que elas vão estar existindo, né, no espaço. E a última pergunta, a quinta pergunta, para se fazer uma conversa de clima, que é muito importante, a gente vai falar bastante dessa parte aqui, é quanto vai custar. Porque vai custar alguma coisa. Muito dificilmente a opção mais limpa vai ser mais barata. E aí tem uma parte do livro que é super importante, que é quando o Bill Gates apresenta o conceito de prêmios verdes. Prêmio verde não tem nada a ver com prêmio de ganhar, não, tá? Prêmio, da forma como ele utiliza, é um valor que está sendo pago a mais. Então, o prêmio verde é o valor que está sendo pago a mais no preço de um produto ou de um serviço, porque ele é zero emissões ou emite menos comparado a outro. Então, aqui
na imagem, a gente pode ver o custo atual de um produto X, é aquele tamanho ali. E o custo desse produto zero emissões, ele tem um acréscimo. Então, esse acréscimo é chamado de prêmio verde. Em alguns casos raros, o prêmio verde é negativo. Então, o custo da solução mais limpa é menor, né? E vocês podem pensar, por que essa solução ela já deve estar toda implantada em todos os lugares? Então, se ela é mais barata, e nem sempre. A gente vai ver que nem sempre também a solução mais sustentável, mais barata está sendo aplicada. Por que é importante esse tal de prêmios verdes e comparar isso entre as diferentes soluções? Porque, como eu falei lá no começo, a gente precisa que o prêmio verde seja tão baixo que qualquer lugar do mundo vai escolher alternativas zero emissões. A gente precisa que a Índia escolha, que o Brasil escolha, que a Malásia escolha, que a Austrália escolha, que todos os países do mundo tenham condição de pagar por isso. Então, Bill Gates fala o seguinte também, que para os prêmios verdes muito altos, quem tem que adotar primeiro são os países ricos, porque, afinal, são os que emitiram mais já até hoje, têm mais responsabilidade, têm mais dinheiro, eles têm que bancar com isso, para que eles gerem um ciclo virtuoso de baixa desses prêmios verdes e os outros países mais pobres, de renda média e baixa renda, consigam adotar também. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de como funcionam os prêmios verdes, um para hambúrguer e um para combustíveis de aviação. Então, no caso do hambúrguer ali, o C é o custo, o C0 é o custo zero e o PV é o prêmio verde, tá? Então, o custo de um hambúrguer normal nos Estados Unidos é $3,79. O custo de um hambúrguer plant-based, eu coloquei uma impressora imprimindo um bife, mas existem outros tipos de carne à base de plantas, é de $5,76. Ou seja, o prêmio verde para esse tipo de produto é $1,97. A pessoa que quiser comprar, ou a empresa que quiser desenvolver isso, né, ela sabe que ela vai estar cobrando quase $2 a mais porque é um produto que não emite. No caso de combustíveis de emissões, que é o que o Bill Gates compra só esse tipo de combustível para os aviões e os jatinhos particulares dele. Um galão de combustível normal, biodiesel de aviação, é $2,22. O custo do biocombustível, né, que é a alternativa, é $5,35. Então, a gente tem um prêmio verde de $3,13. Para que serve ficar fazendo essa análise de prêmios verdes? Quando a gente faz isso para todas as soluções, a gente começa a poder avaliar soluções e trade-offs e guiar decisões, porque esses produtos, esses serviços vão estar competindo por um capital limitado. Então, quais tecnologias eu podia estar implementando agora a um custo mais baixo? A primeira onda. E quais estão muito ruins, muito caras, não vou conseguir adotar agora, que eu preciso inovar, eu preciso trabalhar em cima dela para esse prêmio reduzir. É para isso que serve essa análise de prêmios verdes. E ele também indica 3 caminhos para a gente reduzir os prêmios verdes. Os governos, por meio de políticas públicas, regulação e investindo em pesquisa e desenvolvimento, para que a gente consiga trazer esses produtos que hoje são caros a um preço mais baixo. As empresas e os investidores, tanto com o poder de compra, então eu sou uma empresa multinacional muito grande, eu vou preferir comprar produtos e serviços que sejam zero emissões, e eu vou bancar isso. Eu também posso fazer P&D do meu próprio negócio para desenvolver produtos assim, e posso, claro, fazer lobby junto ao governo para que esse tipo de solução exista. Lobby do bem, tá? Como indivíduos, né, o que a gente tem como indivíduos? O nosso voto e a nossa cobrança para as pessoas que a gente elegeu e criação de demanda, né, de mercado consumidor. Então, eu como indivíduo consumidor consigo mandar um sinal para o mercado de que eu quero comprar aquilo e as empresas vão se sentir incentivadas a produzir aquelas coisas que eu estou falando que eu quero comprar. Então, até aqui, a gente entendeu um pouco mais do problema. Vocês já viram que ele é um problema um pouco grande, mas aqui a gente começa a parte das boas notícias, que nós conseguimos fazer, nós já temos ferramentas agora para fazer. Algumas outras a gente não tem no momento disponíveis, mas a gente sabe que a gente tem que desenvolver. Então, vamos começar na terceira parte já, no terceiro bloco do nosso plano, que são as ações que nós podemos aplicar para chegar no resultado de zerar emissões até 2050.
Bill Gates, ele dividiu as nossas emissões em 5 categorias. Então, a gente está aqui quebrando o problema, porque 51 bilhões é muito grande. Eu não consigo imaginar o que é 51 bilhão de toneladas de gás. Imagina vocês, na cabeça de vocês, quão grande é isso? Então, quebrando em partes, que ele gosta de organizar desse jeito. Se vocês olharem em publicações do IPCC ou publicações de clima, não vão ser essas categorias, mas as categorias deles são como nós ligamos coisas na tomada, como nós fabricamos coisas, como nós cultivamos coisas, como transportamos coisas e como esfriamos e aquecemos coisas. E elas têm uma ordem de prioridade aqui, que vocês estão vendo que é de maiores emissões para menores emissões, em porcentagem, né? Menos a eletricidade. A eletricidade, mesmo que ela corresponda a 27% e indústria a 31%, a gente vai falar primeiro da eletricidade, que ela é mais importante. E vocês vão entender já por que a eletricidade é a parte mais importante. A geração de energia é a parte mais importante. E o Bill Gates chama isso de como ligamos as coisas da tomada. Ele fala no livro que se ele tivesse um pedido para um gênio mágico da lâmpada, um só, ele ia pedir para que toda a eletricidade do mundo se transformasse em renovável. Esse era o pedido master dele, porque isso vai trazer muitas alavancas em todas as outras categorias para elas se descarbonizarem também. Então, a eletricidade tem que ser um foco, tem que ser uma prioridade, porque com a eletricidade renovável a gente vai conseguir trazer efeitos de redução também em todos os outros setores. Eletricidade hoje, como eu falei para vocês, no mundo, ela vem 2/3 da nossa matriz energética é fóssil, nossa matriz elétrica é fóssil. Ela é uma fonte barata e disponível, né? Discordo que é barata, né? Falei com vocês, a gasolina está muito cara. Vamos fazer uns cálculos, então. Antes, quem tiver no YouTube, que tiver acesso, eu vou fazer uma pergunta. Eu juro para vocês que tem a ver. Me fala quanto custa 2 litros de Coca-Cola no lugar onde você compra normalmente. Digita aí esse valor, quanto que você paga normalmente por 2 litros de Coca-Cola, ou de Guaraná, ou de qualquer refrigerante, pode ser. Enquanto isso, eu vou fazendo um cálculo aqui do barril de petróleo. A cotação dessa semana estava mais ou menos em R$360 o barril de petróleo. Isso convertido em litros, o barril de petróleo está R$360, tem 42 galões, tem 4 galões, então R$1,90 por litro. Seria como se custasse R$3,80 um litro de refrigerante. Alguém consegue? Alguém digitou algum preço menor do que R$3,80 para um litro de refrigerante? Porque aqui no lugar do lado da minha casa é R$6. Então, gente, 1 litro de petróleo é mais barato do que 1 litro de refrigerante. Esse é o nível de barato que existe, certo? Então, quando a gente fala que é barato, é mais ou menos isso que a gente está falando. E além de barato, ela é disponível, porque a gente criou durante os últimos 200 anos cadeias produtivas especializadas em processar, transportar e depois transformar em eletricidade as fontes fósseis. A gente não tem experiência ainda com renováveis, então a gente já é especialista. E além disso, tem uma ajudinha do governo, dos governos do mundo inteiro, que o dado de 2018 é que o mundo gasta 500 bilhões de dólares em incentivos para fontes fósseis. Então, você imagina se todos os incentivos para deixar a fonte fóssil barata fosse retirado e colocado em fontes renováveis, certo? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. E ela também é barata assim hoje porque existem externalidades ambientais, o dano ambiental que esse tipo de energia causa não está sendo considerado no preço dela. Então, quem está pagando pelo dano? Ninguém. Nós estamos pagando agora com o clima caminhando desastre, certo? E a renovável, que é o que a gente precisa, ela tem alguns desafios, como intencionalidade, que são intermitência. Durante o mesmo dia, a geração pode oscilar muito, então tem vento, não tem vento, tem mais sol, tem menos sol, só que assim o tempo inteiro.
Então, ajustar essa demanda por essa produção, por essa oferta, é difícil, com fontes renováveis. Também tem a sazonalidade, que em países como a Alemanha, mais do que dobra a produção de solar no verão para o inverno. Então, como que é a rede do meu país inteiro, se ela fica flutuando ao longo do ano? E também tem o problema da disponibilidade de recursos perto do consumo, porque a gente não consegue transportar num bar de gasolina. Então, como que eu vou fazer energia? Eu só tenho um rio para gerar hidro naquele lugar. Eu só tenho disponibilidade de vento, condições ideais naquele lugar. Como eu vou fazer isso estar perto de onde as pessoas estão consumindo? Então, são esses os desafios que a gente tem que fazer essa transformação. E aqui são as 4 soluções, ações que o Bill Gates traz para como resolver esse problema. Começando por eficiência, então, o melhor megawatt, o mais limpo de todos, é aquele que não foi consumido, nem foi gerado, não foi distribuído, não foi consumido. Então, em ações de eficiência é o primeiro. Segundo, eletrificação, né? Trocar o que ainda é um combustível ou outro, um gás, alguma outra coisa por elétrico e descarbonizar essa eletricidade. Então, não adianta nada se eu só, por exemplo, troco uma empilhadeira a diesel por uma empilhadeira elétrica. Mas eu estou pegando a energia da rede que está usando lá carvão para gerar essa energia. Então, eu preciso usar a minha rede elétrica. E isso ele propõe fazer eólica, solar, nuclear, geotérmica, e quando não for possível, instalar captura de carbono para pegar o que foi emitido ali naquele momento, numa termoelétrica, por exemplo, e já imobilizar na mesma hora, então dali não vai ter uma emissão líquida. E além disso, ele propõe também armazenamento, porque como a gente viu, tem aquele problema de dualidade intermitente das soluções de armazenamento para trazer instabilidade para essa rede. O segundo capítulo, né, de emissões é como fabricamos as coisas. É a indústria, que é 31%, é a melhor fatia de todas. E o que está sendo proposto para resolver o problema na indústria? Eu falei para vocês que ia acontecer com a cidade limpa. A cidade limpa vai alimentar os processos industriais. Então, uma solução para como fabricamos as coisas é usar a eletricidade limpa, processos industriais bem mais limpos e, de novo, captura direta de carbono. E essa captura direta de carbono aqui, só para dar um pouquinho mais de detalhe do que ela é como se fosse um fio imenso que vai filtrar o ar da atmosfera, vai deixar passar tudo, menos o carbono. Ela vai formar, esse equipamento vai transformar de gás para um outro estado ou para ficar muito úmido e vai deixar ele imobilizado por milhões de anos, onde ele não vai para a atmosfera. É isso. E tem um outro bem grande, 20%, que é como cultivamos as coisas. E, gente, tem mais carbono no solo do que na atmosfera hoje. Então, quando a gente mexe com o solo, né, a gente interage com o solo, a gente pode, sem querer, fazer com que esse carbono seja no solo, atmosfera. Então, isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Por isso que uma das soluções do manejo de solo, né, técnicas de manejo para evitar isso, também como cultivar, a gente está falando de plantas e de animais, né, no caso de plantas, reduzir o uso de fertilizantes, porque os fertilizantes hoje são produzidos pelo anterior que a gente viu, pela indústria, e tem muitas emissões ali também. Então, reduzindo o fertilizante, a gente reduz daqui dessa parte. Desenvolver tecnologias plant-based, ao invés de animal-based, então, o hambúrguer de planta, por exemplo. E ele também fala que os países ricos têm que mudar de hábito, que os países pobres não têm que pagar esse pato, que eles estão lutando para conquistar muitas coisas e quem vai ter que ter mudança de hábitos para comer hambúrguer de planta, por exemplo, vai ser os países ricos, que têm dinheiro para pagar por isso e que são os culpados pela maioria das emissões também. E ele também propõe melhoramento genético de animais, porque metano é emitido nos rebanhos hoje, principalmente bovino, por meio de
um e a outro. Então, ele propõe modificar geneticamente esses animais para que eles não façam mais essas emissões tão grandes no metabolismo. A próxima categoria é como transportamos as coisas. Isso representa 16% das 51 bilhões de toneladas. O Bill Gates divide as propostas aqui em duas partes separadas. A primeira parte tem a ver com eletricidade e a segunda parte tem a ver com combustíveis líquidos, que ele chama. Combustíveis parecidos com a gasolina, né, parecidos com álcool. Então, na parte de veículos elétricos, que aumentar a nossa frota de veículos elétricos no mundo, junto com isso, eletricidade limpa. Né? Não adianta abastecer seu carro se não for com uma eletricidade 100% de fonte renovável. Porém, tudo que não for possível eletrificar, os transportes que não forem possíveis eletrificar, ele defende que a gente tem que desenvolver combustíveis líquidos alternativos, como biocombustíveis e os eletrocombustíveis. E aí, os eletrocombustíveis são combustíveis onde eu vou misturar CO2 com hidrogênio e eu vou montar um hidrocarboneto, eu vou sintetizar um hidrocarboneto. Então, o hidrogênio é obtido a partir de eletrólise com energia renovável e o CO2 é tirado do ar. E aí, juntando essas duas coisas, eu tenho um combustível sintetizado que é chamado eletrocombustível. Por último, né, a menor categoria de todos aqui, sendo como a gente esfria e esquenta todas as coisas. Isso, principalmente, estou falando aqui de um edifício, né, do meu ar-condicionado, do meu ventilador, nos lugares onde é mais frio, da minha calefação. Quais são as propostas aqui para essa categoria? Eletrificação, então, substituir, por exemplo, sistemas de aquecimento por sistemas de aquecimento elétrico. Segundo passo, eficiência energética nas construções, e isso é muito conectado com aquele último ponto ali, que é políticas públicas que incentivam, porque em muitas cidades, estados e países, nem tem uma regulação que exija que os edifícios sejam, né? Então, no Brasil, a gente está avançado, a gente tem esse tipo de regulação para equipamentos, é obrigado a mostrar aquela imagenzinha ali que vocês estão vendo, figurinha, o selo da eficiência, mas em muitos países não. Então, o governo precisa incentivar que isso exista para que as pessoas comecem a pedir e fazer. E, do mesmo jeito como foi nos transportes, combustíveis limpos para tudo que não puder ser eletrificado, né? Outros tipos de combustíveis, como os biocombustíveis. E aqui, nós terminamos a parte de avaliar as partes do nosso problema e o que aprendemos até aqui. Que é um problema complexo, já sabemos disso, envolve todas as atividades humanas. Então, tudo que acontece no seu dia, em algum momento, teve a ver com alguma daquelas 5 categorias ali. A gente tem ferramentas que já estão prontas, que podem ser aplicadas já, mas a gente ainda tem ferramentas que não estão prontas ou que são muito caras. Então, a gente reduziu os prêmios verdes em todas aquelas 5 categorias para trazer soluções competitivas que realmente comecem a ser utilizadas. Até aqui, a gente viu quais são as ações para eu não emitir mais. E o que eu já emiti e já vai levar a um aquecimento de 1,5 graus. O que eu posso fazer? Então, esse capítulo, que é o 9, eles são um mundo mais quente, que é um assunto muito frequentemente esquecido, o assunto da adaptação. E, de novo, os mais vulneráveis, os mais pobres do mundo, vão sofrer mais, mesmo sendo os que contribuem menos. Então, as pessoas dos países ricos não vão sofrer nenhuma consequência. Está vendo onda de calor matando pessoas no Canadá, a gente está vendo enchentes matando pessoas na Alemanha, pessoas perdendo seus bens, pessoas dos Estados Unidos também com o avanço do nível do mar na frente da praia. Então, todas as pessoas vão ser afetadas, as pessoas mais pobres vão ter menos condições de reagir. A proposta dele para essa parte aqui, para a parte da adaptação. 3 coisas. Primeira, preparação. Segunda, reagir a emergências. E terceira, se recuperar da emergência. Então, a preparação é no nível bastante de cidades, que as cidades vão precisar se preparar com antecedência
para construir capacidades de lidar com eventos extremos que possam acontecer. Né? Então, isso requer planejamento, preparação, investimento em infraestrutura, treinamento das pessoas, etc. Emergência é identificar o que está acontecendo, porque em muitos lugares acontece o dano e as pessoas não ficam sabendo nem 5 minutos antes, elas só ficam sabendo na hora que a água entra dentro da casa dela, por exemplo. Então, ter sistemas de aviso, de retirada de pessoas, de como reagir a isso, gestão de crise, né? Então, como lidar com isso no momento que está acontecendo. E a terceira, recuperação. Depois que acabou esse evento, esse desastre, como restabelecer serviços básicos para as pessoas e que tipo de seguro eu posso fazer, né, para as pessoas terem algum público, mas, segundo ele, o público tem que começar. Ele tem que incentivar que os investimentos possam reduzir um pouco as emissões até 2030. Pode parecer para algumas pessoas que é um caminho natural 2050. Eu reduzo um pouco nos próximos 10 anos, 2040, eu reduzo mais um pouquinho, e aí em 2050 eu vou ter chegado a zero. Só que não linearmente. Por quê? Para poder chegar a zero em 2050, eu preciso de preparar toda uma infraestrutura e uma transformação que pode não ter uma redução em 10 anos, nos primeiros 10 anos, mas eu vou estar totalmente preparado para nos outros 20 anos que tem uma redução abrupta. Enquanto que, eu pegue todo o meu consumo de carvão e petróleo natural, eu vou reduzir as emissões um pouco até 2030. Isso vai me ajudar a chegar no zero em 2050? Provavelmente não. Então, ele bate nessa tecla de que é longo, é 2050, e que a meta é zero. Reduzir não adianta. A única meta possível é ficar no zero,
certo? E aqui sim, chegamos no último capítulo do livro também, que se fazer. Então, você pode estar se perguntando aí agora, depois de assistir tudo isso, o que eu aqui, estou sentadinho aqui do outro lado da tela, posso fazer também a esse respeito. E ele propõe no livro também 3 grandes tipos de ações que as pessoas podem tomar. A primeira, como consumidor, né, como indivíduo, é a demanda por produtos e serviços zero emissões. Então, você falar que você quer consumir, você nem que seja mentir, gente. Você fala assim, eu não tenho poder de compra para bancar. Começa a perguntar. Quando você for alugar um apartamento, pergunta qual é o tipo de sistema de eficiência energética que tem aqui. Pelo menos pergunte. Mesmo que depois tenha condições de pagar o prêmio verde, você consegue gerar essa demanda. Ou com os prêmios verdes bem pequenininhos que você consegue pagar, você pode começar a gerar demanda. E isso vai aquecer o mercado, naturalmente, fazer que existam mais soluções para isso. Como cidadão, pode votar e cobrar as pessoas de quem você votou. Então, pesquise o que os candidatos estão propondo no quesito clima, né, e emissões. E vote de acordo com o que você acredita que seja certo. E use sua voz. Usar sua voz é mais do que em evento, do que fazer discurso, do que fazer palestra. Quando a gente fala governos, empresas, todo mundo ali dentro é pessoas, entendeu? Empresas são feitas de pessoas, governos são feitos de pessoas. Então, a voz use ela onde você está. Se você hoje é um estudante, use como estudante. Peça para a sua instituição de ensino te ensinar mais sobre isso. Coloque nos seus trabalhos, coloque nos suas... se você é um professor, pense em como você consegue incluir isso. Se é um juiz ou uma juíza, como você consegue incluir isso no seu dia a dia? Se você é um tomador de decisão do governo, como você consegue incluir isso no seu dia a dia? Se você é uma dono de empresa, como você consegue trazer isso para o seu negócio? Então, sua voz no lugar onde você está. E a minha última mensagem, que não tem muito a ver com eu mesmo que quis colocar aqui, as 2 meninas no fundo da tela, elas não estão aí. Uma foto, essa primeira foto aqui, é da Seth Suzuki. É uma menina que fez um discurso na Rio 92, ou seja, em 1992, há quase 30 anos, que ficou conhecido como o discurso que calou o mundo. E ela falava de como essas gerações que estavam lá, né, não sabem de que as crianças como ela iam ter que arcar com isso no futuro. E aí, corta para 2019, Fórum Econômico Mundial, Greta, um discurso também critica a falta de ação das pessoas que estão no poder. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que a gente está muito atrasado. Tem muito tempo que tem muitas pessoas falando sobre isso. A gente fez pouquíssimo. Por isso que esse livro é muito interessante, é muito pertinente, porque é um plano prático. Sim, vamos começar a fazer agora. O caminho está aqui, os problemas estão aqui, conhecemos detalhes, conhecemos onde precisa melhorar, está na hora de começar a fazer. Então, esse é a que eu deixo para vocês. Se a gente tiver ainda uns minutinhos para perguntas, a gente vai aqui. Se não, podem me procurar no LinkedIn, no Instagram, Laura Gaitolini, igual vocês estão. E a gente vai conversar mais sobre isso. A gente precisa que todo mundo esteja nessa conversa. Ok? Então, pessoal, vocês podem me avisar se tiver alguma pergunta dos chats do YouTube. Se não tiver, a gente já vai encerrar por aqui. Não temos perguntas por agora, gente. Muito obrigada por todos que participaram ao vivo, por todos que assistiram depois da gravação. Continuem conferindo todas as programações aqui do Palco e dos outros palcos, ok? Nos vemos já. Tchau.